Irmãs, para me apresentar, né, o meu nome é Larissa, eu sou médica intensivista e paliativista. Eu lido com as últimas palavras de muitas pessoas. Eu queria trazer aqui, eu não sei se, desculpa acabar aí com o final do Titanic, para quem não assistiu, devia ter avisado antes, mas eu não sei se vocês perceberam, ela morre no final. Ela joga a joia no mar, ela finda tudo que ela tinha para fazer. Alguém não assistiu aqui? Desculpa. O Jack, no meio do filme, né, que eles estão lá enfrentando, tentando sobreviver, ele fala para ela assim: você vai morrer quentinha em casa. Você não vai morrer agora. Você vai morrer em casa, quentinha, depois de fazer muitas coisas. Ela, nesse barco, ela vai, joga a joia, e aí depois ela deita numa cama quentinha. E aí começam a aparecer as figuras. Ela andou a cavalo, ela andou de avião, ela reconstruiu a vida, ela casou, ela teve filhos, ela teve netos. Ela cumpriu a carreira dela, ela fez tudo o que ela tinha para fazer. E a última coisa que ela talvez tinha para fazer era se libertar daquela joia que ela joga, e acabou. Só para você ter noção, não é todo mundo que acha que é o final, né? E realmente ela morre no final, né? Ela morreu tranquilamente. Alguém aqui já se preparou para a sua partida? Alguém aqui já falou sobre isso? Já falou com seus familiares? Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Alguém aqui já fez um testamento? É difícil, porque brasileiro não faz, né? A gente não fala sobre a morte. Eu sei que é até um pouco mórbido, né, a gente falar um pouco sobre isso, mas ela é algo que tem que ser falada, porque todos nós vamos viver isso. Em algum momento, nós vamos passar pelo momento de finitude. Alguém aqui já pensou como gostaria de morrer? Como que a gente gostaria de morrer? Igual a Rose, né? Numa cama quentinha, dormindo, depois de ter completado todo o nosso ciclo. Mas não é como a maioria morre. Eu posso dizer que é 1% das pessoas, ou até menos, que morrem dessa forma. Na maioria das vezes, morrem em uma UTI, e a pessoa que está lá ouvindo, as últimas palavras dela é comigo. Eu, às vezes, sou responsável de passar para a família as últimas palavras, os últimos desejos dessa pessoa. Então, gente, assim como Paulo ele estava no corredor da morte. Paulo ele tinha sido preso pela segunda vez, ele tinha sido julgado e ele já estava condenado. Ele sabia que ia morrer, tá certo? Ele estava numa masmorra fria e sabia que a partida dele era próxima. E olha que engraçado, no versículo 11, ele fala que todos foram, somente ficou Lucas, ou seja, só o médico. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Só o médico ficou com ele. E é assim, geralmente é o médico que vai estar com você, talvez, no seu último dia. Há uma frase que fala que quem não está pronto para morrer, não está pronto para viver. A gente tem que se preparar para esse momento. Nós crentes, nós não devemos olhar com medo a morte. Morrer é uma dádiva. Nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Mas o que eu sinto, que eu vejo, é que a maioria dos cristãos, eles não têm medo da morte, e sim de morrer sofrendo, ou morrer deixando algo pendente. Morrer sem pedir perdão para alguém, morrer sem ter perdoado alguém. E morrer sofrendo também. Ninguém quer morrer sofrendo. O meu objetivo aqui hoje, e que Deus colocou no meu coração para falar para vocês, é para vocês não esperarem um momento de finitude para poder fazer tudo isso. Vocês não esperarem perder alguém para poder correr atrás disso. De vocês não esperarem estarem com uma doença terminal para poder correr atrás de tudo isso. Paulo ele nos dá alguns conselhos nas suas últimas palavras. Ele escreve para Timóteo. Timóteo era como se fosse um filho amado dele. Ele amava muito, muito, muito Timóteo. E ele escreve justamente para ele. Então, o primeiro conselho
que Paulo vai dar para nós essa tarde é escolher boas companhias. Está lá no versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Então, Paulo, ele chama Timóteo. Primeiro que na Bíblia fala que Timóteo devia ser lindo. Ele cuidava do corpo, ele devia ser musculoso, devia ser aquele pastor, sabe? Quando entra, todo mundo fica assim, ai, será que ele é casado? Tipo, igual o nosso pastor, assim, sabe? Nossa, mas será que ele é casado, assim, musculoso, porque ele cuidava do corpo, ele era inteligente, ele era bonito. E ele estava preocupado com outras coisas, normal. Então, Paulo, várias e várias vezes, ele fala, Timóteo, legal você cuidar do corpo, mas não esqueça de lembrar do Senhor, de fazer as coisas para o Senhor. E Timóteo, onde estava Timóteo? Uma pessoa que amava tanto a Paulo, um filho praticamente dele. Onde estava Timóteo? No momento em que Paulo foi julgado, no momento em que Paulo foi condenado, e ele tem que pedir ainda. Timóteo, vem ter comigo depressa. E uma das coisas que Paulo faz é buscar uma boa companhia. Ele amava tanto Timóteo que ele fala assim, Timóteo, vem, eu quero você aqui. Mesmo que você não tenha vindo até agora, eu quero você aqui. Então, gente, que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês é, primeiro, se cercar de pessoas que amam vocês. E se elas fugirem, vocês irem falar, você não me viu ainda? Vamos lá, retorna, vamos lá, pega essa pessoa de volta. Se cerque de pessoas que amam vocês. As meninas, quando forem casar, né, decida compartilhar sua vida com alguém assim. E Paulo ainda fala, vem mais rápido possível. Eu quero ter você aqui do meu lado. Então, gente, se cerque de pessoas boas. Não fiquem sozinhos. E quando vocês passarem por uma luta, chamem aquele amigo, chamem aquele irmão que vocês sentem confiança. Não passem por isso só. Se cerque dessas pessoas. Você que está, meu bem? Em 2 Timóteo 1,4, Paulo fala, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Olha como ele amava Timóteo, ele transborda de alegria ao vê-lo. Pela recordação que guarde de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Ou seja, Paulo conhecia ele intimamente. Ele conhecia a família dele e conhecia ele. Como fala ali, sua fé sem fingimento. Ele sabia quando Timóteo estava fingindo. Então, ele conhecia ele intimamente. Então, se cerque dessas pessoas e tenha um relacionamento íntimo com elas. Também em Provérbios 17 fala, em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Queridas, traga essas pessoas também para um momento de sofrimento. Fale com elas, desabafe, chore. Traga essas pessoas para vocês. O segundo conselho é escolher não deixar para depois. No versículo 10 fala, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Gente, não deixe para depois. Vamos pensar aqui, todas essas pessoas, por que elas não ficaram com ele? Demas, quanto ele pode ter perdido, tanto aprendizado de Paulo. Paulo estava para morrer. E por que ele não ficou lá? Por que ele não enxugou todo aquele conhecimento? Então, gente, pode ser que muitas dessas pessoas nunca mais viram Paulo. Então, eu aconselho vocês hoje, não deixem para depois.
as meninas, não deixe para depois. Ai, mas estou prestando vestibular, a vida está corrida. Ah, depois, outro final de semana eu vejo a minha avó. Ou vou para a casa de fulano, tal. Então, gente, não deixe para depois. Amanhã pode ser tarde demais. É aquela frase: casa vazia, hospital vazio, velório cheio. Casa vazia, a pessoa nunca está com ninguém, está sempre sozinha, aí ela adoece. Aí, essa é a minha área agora. Eu vejo os hospitais, tem uma ou outra visita picada, vem um filho uma vez por semana, ninguém vem visitar. E aí, quando a pessoa morre, nossa, vem até o papagaio, o cachorro, todo mundo lá se despedir, grita, chora. Para quê? Acabou. Não tem mais o que fazer. Tem uma música do Paulo Baruch que chama Flores em Vida. Ele dá um testemunho dessa música que, nossa, é linda. As Flores em Vida acontece o seguinte: um dia ele deu um CD para um pastor, amigo dele, e aí esse pastor liga quase meia-noite para ele e fala: ô, Paulo, queria muito te agradecer o CD foi bênção. Ele: ô, pastor, ai, que legal, obrigada. Mas por que você está me ligando uma hora dessa? Você só me ligou para isso? Aí ele fala: porque eu aprendi que a gente tem que dar flores em vida. Aí ele começou a contar para o Baruch. Ele falou assim: quando a minha esposa faleceu, em um dado momento ela precisou ser exumada. E o coveiro falou assim: olha, nossa, coitada dessa mulher, ela quase não tinha flores. Aí ele falou para esse coveiro: é porque eu dei flores em vida, não mais na morte. Queria passar um trechinho dessa música, porque essa música é bem interessante, se vocês puderem prestar atenção na letra. Essa pessoa ela estava ocupada, esse filho estava ocupado, não atendia a ligação do pai. Depois o pai adoeceu, ele também não foi, até que vocês vão ver o que acontece. Sei, já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei.
Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei, não posso me esquecer. Venho te oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não me esqueço, hoje ofereço flores em vida enquanto. Gente, amanhã pode ser tarde, então não deixe para amanhã. Não deixe aquela pendência daquela visita para amanhã. É lindo ver muitas jovens aqui com a gente no Desperta Débora, é lindo, porque elas têm muito para aprender conosco. E é maravilhoso poder ensinar também. Então, também suguem isso dos seus avós, dos seus pais. Não perca essa oportunidade como Demas, como outros irmãos também da fé perderam. Não perca essa oportunidade, suga o máximo de conhecimento e nós, mais experientes, da gente aconselhá-las, da gente ensinar, instruir o caminho. Lembrando que todos nós estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe a senha. Então, pode ser qualquer um daqui. Pode ser que ano que vem, daqui a um ano, muitas de nós não estejam mais aqui. Então, não deixe para amanhã. Terceiro conselho que eu queria deixar com as irmãs é: escolha se reconciliar. O versículo 11b diz o seguinte: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse é útil, é fantástico. Gente, para poder contextualizar um pouquinho vocês, e graças ao pastor que também me ajudou, Marcos e Paulo tiveram uma desavença. Vamos pensar o seguinte: é como se a gente fizesse um grupo aqui da igreja para fazer uma viagem missionária. Mesma coisa foi com Paulo, Barnabé, Marcos. Mas chegando lá, Marcos, tem muito bicho aqui, o lugar para dormir é desconfortável. Por algum motivo, Marcos não quis continuar, abandonou a viagem missionária e veio embora. Aí, vamos pensar, gente, como que a gente reagiria? Aí, vamos numa segunda vez, em outra viagem missionária. Aí vem aquele Marcos lá, eu vou. Aí, como que a gente reage na hora? Não, Marcos, você não. Você já abandonou uma vez, não, vai embora. Não. Não é assim? Pois é, com Paulo foi a mesma coisa. Ainda mais porque Paulo devia ser cri-cri. Devia ser aquele certinho, quadrado. Falou, não, Paulo não vai com a gente, não. Tem um texto em Atos 15, 13, que fala: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo. Ele não achava justo levar Marcos. Não achava justo. Não achava justo levarem aquele que se afastara desde a
Panfilha, não nos acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou até Chipre. E Paulo vai com Silas para outro lugar. Gente, por conta dessa briga, vamos pensar, gente. Eles podiam ter rompido, eles podiam ter quebrado uma viagem missionária, eles podiam ter quebrado uma igreja por uma desavença. Eles tiveram uma desavença que Marcos, venhamos e convenhamos, não foi maduro. Ele abandonou a viagem missionária. Mas Paulo também não foi. Em chamá-lo, em perdoar, em aconselhar. E quantas vezes a gente não acontece isso dentro da nossa igreja? Às vezes a gente quebra uma igreja por conta de uma desavença. Então, gente, é nossa obrigação como cristão se reconciliar com as pessoas. É obrigação nossa a gente ir e se reconciliar. Vamos imaginar que Barnabé, nesse momento, ele fala assim, não, realmente, Paulo não foi legal. Não vamos levar ele. O que teria sido da vida de Marcos? Marcos escreveu um evangelho, Marcos foi restaurado. Só que Paulo, no momento da sua finitude, ele reconhece, traz Marcos, ele me é útil. Que aqui ele parecia que ele era um inútil, né? Ele fala assim, não, traz, eu quero reconciliar esse laço. Traz ele de volta. Então, gente, tenha a humildade de pedir perdão. A gente não tem o direito de seguir com a nossa vida bem, deixando alguém ferido de fora. Então, reconciliem com seus irmãos, reconciliem com a igreja. Não deixa isso para depois. E eu vejo que é um dos arrependimentos que muitas pessoas têm no leito de morte, de não ter se reconciliado com seu familiar, com seu irmão, às vezes por uma besteira. Emprestou dinheiro. Dinheiro é um problema, né? Não empresta dinheiro, melhor dar. Porque dinheiro quebra muitos laços. Quarto conselho. Escolha cuidar do corpo, mente e espírito. Lá no versículo 13, ele vai falar assim, quando vierdes, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, gente, uma das coisas que eu mais vejo os meus pacientes sofrerem no leito de UTI é por não terem cuidado do corpo. Porque fumou a vida inteira, porque não se preocupou, comeu besteira. E Paulo fala, não, traz a minha capa, eu preciso cuidar do meu corpo, vai vir o inverno, eu preciso fechar. Então, gente, cuide do seu corpo. Mas não só do corpo, cuide da mente também. O que Paulo pede? Pede os livros, cuidando da parte mental. E os pergaminhos, que provavelmente eram os manuscritos bíblicos. A gente vai destrinchar um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar ali a carta na manga. Mas vamos lá para o quinto conselho. Escolher não guardar mágoas. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, gente, escolha não guardar mágoas. Deixa a justiça para Deus. Mas de coração mesmo. Eu penso que Paulo falou mesmo. A justiça é de Deus e esteve em paz. Muitas vezes a gente fala, aquela pessoa brigou comigo, que a justiça venha de Deus, que ele seja queimado vivo. Não é isso. Né? De uma maneira leve. Né? Não guarde mágoas, entrega para Deus. A Ele é a justiça. Você não está numa igreja perfeita. Você não está numa família perfeita. Você não tem filhos perfeitos. Você não tem pais perfeitos. Então, saiba disso. Não guarde mágoas. Nós vamos decepcionar as pessoas e as pessoas vão nos decepcionar. Então, não guarde elas. Desapega das mágoas, deixa para Deus. A Ele, a justiça. E mais importante, as pessoas vão nos magoar. O mais importante é como nós vamos lidar com essa mágoa. Se a gente vai carregar ela até o nosso leito de morte, ou se a gente vai se desapegar a ela e falar, olha, está com Deus. Eu mandei um texto recentemente para o pastor,
que falava do pastor Nicodemos, que falava perdoar não é conviver. Então, nós podemos perdoar. Mas, ao que Paulo fala lá, tu guarda-te, fica de olho, esse Alexandre, também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Entrega a justiça para Deus, mas não precisa conviver com ele. Perdoa, se liberta dessa mágoa, mas não precisa conviver. Sexto conselho que eu quero deixar hoje para vocês é escolher se fortalecer em Deus. Versículos 16 e 17 fala: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor assistiu e me revestiu de forças. Gente, quantas vezes a gente espera algo de alguém que ninguém prometeu que daria para a gente? A gente espera, eu fiz tanto pelo meu filho, eu fiz tanto por aquele amigo, e o amigo só, obrigada. Ele não prometeu que ia te dar de volta. É aquela mesma coisa no amigo secreto de Natal. A gente estipula um preço, o presente até R$50. Aí você tira lá o papelzinho e fala, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, vou comprar um presente de R$300. Aí, no amigo, a outra pessoa te tira e te dá 2 meias de R$20 cada. Aí você fala, eu dei um presente tão bom de R$300, ganhei 2 meias. Mas, gente, quem te pediu para dar um presente de R$300? Qual que era o acordo? Então, muitas vezes, a gente coloca expectativas nas pessoas que as pessoas não têm obrigação de te dar. Então, não coloque expectativas nas pessoas. Paulo queria que os seus amigos estivessem lá, claro. Ele achou, como da primeira vez, ia ter um monte de gente testemunhando, um monte de gente a favor. Só que não. Ninguém prometeu para ele que ia estar lá. Muito pelo contrário. Tem em 2 Timóteo 1,18, tem um momento que ele escreve para Timóteo, porque Timóteo era novo, né? Então, Timóteo, que mico, né? Eu não vou lá no julgamento de Paulo, que vergonha, né? Então, ele fala assim, não te envergonhe do evangelho, nem de mim que sou prisioneiro. Então, assim, não crie expectativas que as pessoas vão estar lá, mas coloque a sua esperança no Senhor. Ele nunca vai te decepcionar. Então, gente, vamos parar de colocar expectativa nos outros e vamos colocar em Deus. Conclusão, vamos recapitular rapidinho. Os conselhos ficam: escolher boas companhias. Gente, frisem isso. Escolha boas companhias para vocês passarem por esse momento. Casamento é só na terra, até que a morte os separe. No céu ninguém vai se casar mais. Então, quem não casou, escolha uma boa companhia para casar, para dividir esse tempo. Escolha boas companhias para compartilhar suas dores. Às vezes, a pessoa só quer ouvir para fazer fofoca. Então, escolha sabiamente quem você vai depositar suas esperanças, seus temores. Escolher não deixar para depois. Amanhã pode ser tarde demais. Não deixe para depois. Escolha se reconciliar. Nós, como cristãos, é nossa obrigação reconciliar. Escolha cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, estude, faça faculdade e cuide do seu espírito, cuide da sua intimidade com o Senhor. Escolha não guardar mágoas. Escolha se fortalecer em Deus. E, por último, o último conselho. Eu sei, a Sheila não me deu tempo, então eu fui indo. Mas é o último, agora sim, de verdade. Então, o último conselho para vocês é: escolha viver com Deus. Versículos 7 e 8 vai falar o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Gente, eu rogo a Deus e eu peço que no momento que vocês entrarem, no momento de finitude, no momento em desprender o espírito do corpo, em ter essa separação, que é uma separação dolorosa, pois nós não fomos feitos para morrer.
Nós morremos por conta do pecado, mas nós fomos criados para a vida eterna. Então, é difícil morrer, não é fácil. De sair do corpo, deixar o corpo na terra e o espírito para Deus, é dolorido. Mas que nesse momento seja agradável, pois nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que vamos estar com o Senhor. E isso é fundamental. O que eu vejo de paciente, é engraçado, né? Mas muitos pacientes que acreditam em alguma coisa, que seja Deus, Sol, Maomé e tudo mais, quando a pessoa tem uma esperança em algo, uma esperança no amanhã, eles morrem muito tranquilos. E nós, como cristãos, a gente deve ficar mais tranquilo ainda, porque nós sabemos para onde nós vamos. Então, nesse momento, escolha que seja da forma mais tranquila, que você completou a sua carreira, que você fez tudo que você podia aqui em terra para o Senhor. Então, como falar como Paulo, tranquilamente, combati o bom combate. É isso. Então, gente, encerre a sua carreira no mundo guardando a fé com o Senhor. E espero que quando chegar a nossa hora, que possamos ir como um aroma agradável ao Senhor, sem arrependimentos, porque nós fizemos em terra, em vida, tudo para nos aproximar mais e mais dele. Pois vamos viver a eternidade com ele. Então, agarre esse momento com ele. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, por estarmos aqui reunidas, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que é, ó Pai, estudar a Tua palavra, te honrar, ó Pai, e estarmos aqui, ó Deus, com as nossas irmãs, ó Senhor. Senhor, que possamos viver os nossos dias, ó Pai, como Paulo nos aconselhou. Que possamos, ó Pai, nos cercar de boas pessoas, que possamos, ó Pai, nos desprender das mágoas, que possamos, Senhor, estar diante de Ti, ó Pai, todos os dias e Te render glórias e graças, ó Pai. Senhor, eu rogo, ó Pai, por essas vidas, eu rogo pela minha vida, Pai, pois eu sei que o Senhor falou no meu coração, não só para elas, mas para mim também. Que possamos, ó Deus, dar valor às pessoas com quem estamos. Que possamos, Senhor, dar valor ao Senhor. Que possamos, ó Pai, Te render glórias e graças sempre, Senhor. Senhor, que no nosso dia, ó Pai, o dia que vamos nos encontrar, Senhor, que seja agradável, que seja, ó Pai, como um aroma agradável a Ti. Que possamos não ter arrependimento, Senhor. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por este estudo. Obrigada, Pai, pelo privilégio que é, ó Deus, Te honrar e Te render glórias, Senhor. Em nome de Jesus, amém.